Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para mais um vídeo de resumão do mês, onde eu vou te contar o que eu li e o que eu assisti no mês de julho. Eu confesso que nos 2 últimos meses eu não estou muito satisfeita com o meu ritmo de leitura, não. Esse mês, então, de julho, foi o pior do ano, se eu não me engano. Eu acabei finalizando 2 leituras só e tô com uma ali em andamento. E não tem desculpa, gente. Talvez seja um pouco de displicência da minha parte, talvez eu tenha focado muito em outras coisas. Então eu vou ver se agora em agosto eu retomo o ritmo de leitura normal. Pra mim, pelo menos, né? Porque normal pra cada um, não tem um ritmo normal pra todo mundo. Cada um tem o seu ritmo, a sua experiência de leitura. Então, por favor, não se compare comigo, nem quando eu tô lendo menos, nem quando eu tô lendo mais. E não se compare com nenhum outro produtor de conteúdo aí, porque cada um tem o seu ritmo, o seu tempo pra ler. Enfim, quando eu falo ritmo normal, é o meu ritmo normal, tá? Pra mim. E vou ver se em agosto eu dou um jeito nisso, mas então vou conversar com vocês aqui sobre essas leituras e sobre algumas coisas também que eu andei assistindo que talvez tenham tirado um pouco o meu foco na leitura. Talvez. Quando eu cismo com uma coisa, gente, eu mergulho naquilo ali e eu fico meio viciada mesmo. Então, eu preciso ficar sempre atenta. Mas a gente vai chegar lá, tá? Antes de começar a falar sobre o que eu li, eu quero... A estrutura do vídeo vai ser aquela de resumão que vocês já devem estar acostumados, se você já me acompanha aqui há algum tempo. Se não me acompanha, está chegando agora, se inscreve no canal, tá bom? Me faça companhia, sua companhia aqui é muito importante pra mim. Se você já vê os meus vídeos e ainda não é inscrito, dá uma olhadinha aí e se inscreve. Dá pra se inscrever pelo computador, pela televisão, pelo celular, por onde você estiver assistindo. Então, dá essa força aí que me motiva a continuar fazendo os vídeos aqui pra vocês, tá? Mas enfim, se você já viu algum outro vídeo de resumão do mês aqui, eu falo sobre as leituras finalizadas, depois eu falo sobre as leituras em andamento e depois eu falo sobre filmes e séries que eu assisti ao longo do mês e eu vou seguir essa estrutura nesse vídeo aqui. Mas antes, eu quero falar com vocês só um pequeno comentário sobre a lista lá dos 100 livros do New York Times, que muita gente me pediu para fazer vídeo sobre essa lista, me pediram muito lá nos grupos, né, que eu tenho, no Instagram, lá no direct, até em comentários também, aqui do YouTube eu acho que chegaram a me pedir também, mas enfim, então eu vou explicar para vocês por que eu não vou fazer vídeo dessa lista. Primeiro, porque eu acho que já perdi o timing, né? Não é que eu perdi o timing, é porque eu realmente não queria fazer a lista, mas já passou o timing para fazer essa lista. Segundo, todo mundo na internet já fez vídeo, todo mundo assim que faz conteúdo literário já fez um vídeo reagindo a essa lista com as mais diversas opiniões, uns muito empolgados, outros achando muito ruim, enfim. Então, não tenho que somar aqui, eu não tenho o que somar nesse debate sobre essa lista aí. Terceiro ponto, eu gosto muito de listas, mas eu não levo listas tão a sério assim, pra me estressar ou pra, sabe? Primeiro que eu não acho que quando qualquer veículo seleciona os 100 melhores livros de todos os tempos, ou do século XX, né, que eu acho que é o caso lá do New York Times, não é que sejam de fato os 100 melhores, é uma lista daquele veículo, de acordo com os critérios que aquele veículo estabeleceu para fazer essa lista. Mas leitura é uma coisa subjetiva até certo ponto, né? Que a nossa experiência de leitura, pelo menos, é algo subjetivo, vai depender muito das suas experiências, dos seus gostos mesmo, daquilo que você acha mais importante ou não ser discutido dentro de um livro. Então, um livro que traz discussões mais filosóficas é uma coisa que eu adoro dentro da literatura. Por outro lado, eu não gosto de livro muito militante. Tem gente que gosta e é uma questão de gosto. Então, as nossas experiências de leitura vão depender muito de quem cada um é, do que cada um espera daquela leitura, né? Então, eu não levo listas tão a sério assim, eu só acho muito divertido de perceber o que foi selecionado ali. Enfim, eu conheço novos livros.
Igual eu tô reagindo à lista lá do Greatest Books of All Times. Greatest Books of All Times. E aí, eu tô descobrindo alguns livros lá que eu antes não dava importância ou realmente não conhecia. E, inclusive, alguns desses livros chamaram tanto a minha atenção que eu tô querendo ler muito em breve. Então, eu acho legal as listas para essa questão de descoberta também. Além de, como eu falei, para mim é uma grande brincadeira. Então, assim, pensando em tudo isso e mais o fato de que é uma lista de livros mais recentes, portanto, não é o tipo de literatura que eu consumo tanto assim. Vocês sabem que eu consumo mais os clássicos. E não tô falando que clássico é melhor que contemporâneo. Não, é o que eu gosto de consumir. Então eu não tenho muito a contribuir porque eu não li praticamente nenhum daqueles livros lá. Nem da primeira lista, nem da segunda. Porque eles fizeram uma primeira lista, a galera reclamou muito que não tinha nada a ver aquela lista, É que eu tô falando, a lista é do New York Times, então eles selecionam os livros do jeito que eles acharam que devia selecionar. A gente não tem que falar. É a mesma coisa, vídeo de lista nos canais literários, aqui acontece isso também. Você faz uma lista e aí a pessoa vai lá e fala assim, faltou tal livro. Não faltou, porque a lista é minha e eu coloquei o que eu quis. Então, se você fizer uma lista, eu não vou lá falar que faltou tal livro na sua lista, porque é a sua lista. Então, não faltou, porque você não quis colocar aquele livro. E na lista do New York Times, eles selecionaram lá do jeito que eles quiseram selecionar, seja qual for o critério que eles utilizaram lá. Mas aí reclamaram, aí fizeram uma outra lista com a participação dos leitores, né? E aí a lista mudou lá bastante, pelo que eu vi. Mas de qualquer forma, na primeira e na segunda lista, eu não li praticamente nada daqueles livros lá. Não são livros que me chamam muita atenção. Lógico que tem um ou outro que chama atenção. Os livros da Helena Ferrante, por exemplo, eu quero ler. Eu tenho até um aqui na minha estante que eu ainda não li, já tem há bastante tempo, mas eu tenho interesse em ler. Enfim, gente, aquele do Um Homem Chamado Ove, uma coisa assim, né, que também me indicam muito esse livro, eu sei que tá na lista lá, e é um livro que eu tenho vontade de ler, mas eu não li quase nada daquelas listas, nem da primeira nem da segunda, então eu não tenho muito o que contribuir aqui pra vocês. E aí, como muita gente me pediu pra fazer o comentário, o meu comentário sobre a lista é esse, eu não sei opinar, tipo a Glória Pires mesmo. E é por isso que vocês não viram nenhum vídeo dessa lista aqui no canal. Tá bom? Então, explicado, eu vou contar pra vocês o que eu li, então, no mês de julho. Eu ia falar agosto. O primeiro livro que eu finalizei em julho foi um livro que eu peguei pra estudar, eu acabei lendo ele todo num dia só, que foi esse aqui, As Origens de Drácula, O Homem, o Vampiro, o Mito, do Arturo Branco. A próxima imersão lá do meu clube de leitura vai ser em Drácula e outras histórias de vampiro. Nós vamos estudar o mito do vampiro, tanto que a imersão se chama A Criação de um Mito. E aí, eu comecei os meus estudos, agora eu já estudei umas outras coisas, mas eu comecei meus estudos aqui por esse livrinho aqui. E eu esperava uma análise um pouco mais literária de Drácula. E aqui o que a gente encontra, na verdade, é uma análise mais histórica do cara que inspirou Drácula, que é o Vlad Drácula, um homem que existiu mesmo na vida real, super violento, aquela coisa toda. E aí, eu acho que o autor, ele rodeia muito sobre determinados assuntos e não estende muito essa análise da forma que eu gostaria que ela fosse estendida para a literatura. Fica muito ali no ramo histórico e eu senti que sempre falando a mesma coisa, sabe? Em todas as partes do livro. É um livro fininho, né? Que bom! Mas é um livro que tem informações que sim, eu vou utilizar. Você vê que ele está marcado aqui, mas não é... Eu acho que ele poderia se aprofundar, mas eu achei muito um tanto raso pro que eu esperava. A verdade é essa, tá, gente? Então tá aqui, primeira leitura de julho. E a segunda e última leitura que foi finalizada em julho, porque eu só finalizei 2 leituras em julho, foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, amorzinho da minha vida, que nós lemos aqui no Membros do canal. Para quem não sabe, nossas leituras coletivas são feitas através do Membros aqui do canal.
Inclusive, te convido a participar dessas leituras coletivas, é só você assinar o Membros, vai ter um botãozinho aparecendo aí escrito Seja Membro. Se não tiver o botãozinho aparecendo no seu celular, é só você ir num computador, vai no meu canal através de um computador, e aí lá vai ter o botãozinho, você assina por lá, é R$ 7,99 por mês, super de boa, e aí você vai poder depois assistir ao conteúdo pelo celular, computador, televisão, onde você quiser, tá? É só porque em iPhone não aparece o botãozinho Seja Membro, aí é só você assinar pelo computador ou pelo tablet, né, enfim. Aí, a gente leu, então, em julho, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e foi incrível ler Memórias Póstumas junto com o pessoal lá do Membros, porque Machado é meu autor preferido, essa história é magnífica, não é a minha história preferida do Machado, mas eu amo, porque eu amo todas as histórias dele. Minha história preferida do Machado é Quincas Borba, pra quem não sabe. Mas Memórias Póstumas, inclusive, introduz o personagem Quincas Borba. Ele aparece aqui pela primeira vez, aí depois a gente tem o livro lá, Quincas Borba. Quincas Borba, que uma parte dele se passa aqui na minha cidade, que é Barbacena. Barbacena é citado aqui, mas não tem ambientação em Barbacena aqui, mas é citado, então meu coração já bate mais forte. E é maravilhoso, é super bem escrito, é super bem construído, é super reflexivo. Machado, ele vai dando aqueles tapinhas na nossa cara e a gente ainda agradece, porque é de uma forma tão perfeita. A forma como ele usa a ironia dele para falar coisas muito importantes, que parece que ele tá levando na zoação, mas na verdade ele tá falando muito sério, pra gente refletir coisas muito sérias. A forma como ele constrói esse personagem aqui, porque pra quem não sabe, é a história... Eu vou fazer uma resenha de Brás Cubas, tá? Em breve ela vai ao ar aí. Mas pra quem não sabe, só resumindo, é a história de um cara que depois que ele morre, ele vai contar toda a história de vida dele. Então ele vai começar pela morte, depois ele volta lá no nascimento, e aí vai contando todos os passos da vida dele, e a gente vai percebendo tudo que ajuda na formação de uma pessoa, como que as experiências que a gente vive influenciam na forma que a gente vai agir mais tarde. E, enfim, gente, é magnífico a forma como ele constrói esse personagem e como ele vai cutucando mesmo a gente para que a gente pense na nossa travessia, no que nós estamos fazendo com a nossa vida. E, enfim, maravilhoso, não vou ficar me estendendo muito não, daqui a pouco tem resenha aí vocês vão ver direitinho o que eu penso sobre esse livro aqui, mas já fica a indicação, se você nunca leu Memórias Póstumas ou se você nunca leu Machado, por favor, leia, escolha qualquer história dele aí que você gosta da sinopse e leia, porque ele é maravilhoso, tá? E aí, então, esses foram os 2 livros que eu finalizei em julho. E eu estive lendo também em julho, mas ainda não finalizei, Drácula, do Bram Stoker, que vai, né, fazer parte da próxima imersão lá do clube. Esse livro eu já li há muito tempo atrás. O meu livro tá até oxidando, o que é curioso porque os livros da Zaha não costumam oxidar assim tão rápido, né? Apesar de que já tem aí uns bons 10 anos, eu acho, que eu li esse livro. Mas enfim, achei estranho ele estar oxidando aqui. Mas o que importa é o interior, é a história, o conteúdo, no caso aqui. E Drácula é uma história maravilhosa, que eu já tinha amado da primeira vez que eu li, tanto que eu voltei com ela pro clube, porque eu queria trabalhar essa história lá no clube, porque ela tem muito que ser trabalhada. E a releitura tá sendo, assim, uma descoberta de que esse livro é mais genial do que eu percebi da primeira vez. E releituras são boas por causa disso, porque nós vamos nos transformando ao longo da vida, né? Pegando gancho ali no Memórias Póstumas, né? Nós vamos nos transformando. E de acordo com que nós vamos nos transformando, as experiências que nós tivemos no passado, se a gente volta até elas agora, depois de mais velhos, de mais maduros, a gente enxerga aquilo de uma outra forma, e isso acontece com a literatura. Um livro que você leu, no caso aqui, há 10 anos atrás, quando eu leio agora, eu já consigo enxergar mais coisas, mais nuances, não só porque eu já vivi muito mais coisas de lá pra cá, como também eu já estudei muito mais coisas de lá pra cá, então também nessa parte técnica você consegue pegar mais detalhes, assim, enfim, gente, tá sendo genial. E esse livro aqui teve um domingo que eu peguei para ler num sprint lá da Adri, do Tour Literário, que quando eu posso eu faço, porque eu não posso sempre, mas sempre que eu consigo
eu faço o sprint lá com ela, participo, né? Não faço com ela, participo. E aí teve um domingo que eu consegui pegar e fiquei o dia inteiro. Ela fez um super sprint de 5 horas. E aí fiquei o dia inteiro lendo esse livro. Parava pra fazer uma coisa, voltava, parava, voltava. Porque mesmo já sabendo tudo que vai acontecer, é viciante, Nossa, esse livro é maravilhoso. Não tenham medo achando que é uma super história de terror. É lógico que é parte da literatura gótica, vai ter elementos sobrenatural, elementos, sim, que faz parte da literatura de terror ou horror. Eu já expliquei terror, horror, gótico. Eu vou deixar até o vídeo linkado aqui que eu explico o que é cada um, tá? Mas na prática você pode falar de qualquer jeito, tá, gente? Não precisa ficar muito cheio de dedos assim também, não. Mas vai ter essas coisas aqui no livro, mas o livro vai muito além disso. Eu até perguntei lá no meu Instagram o que o pessoal achava, qual era a impressão que as pessoas tinham de Drácula. Tanto quem leu quanto quem não leu. O que imagina que seja. Né? Se era só uma história de vampiro, se é uma história muito simbólica em relação à luta do bem contra o mal, ou se é uma história com simbolismos mais relacionados ao desejo, porque tem também uma parte da crítica que faz essa análise de Drácula. E, curiosamente, bastante gente respondeu, não foi a minoria, mas mesmo assim foram muitas pessoas que responderam que é só uma história de vampiros. E não é só uma história de vampiros. Então, eu quero muito falar sobre esse livro aqui com vocês também. Também vou fazer uma resenha aqui pro canal, provavelmente em outubro, que é mês do horror, então combina. E também vou ter muita coisa para falar lá no clube sobre esse livro aqui, porque vai muito além de uma história de vampiro. Tem todo um simbolismo aqui. Eu fico mais nessa interpretação da luta do bem contra o mal, que todo mundo tem dentro de si, e aí vai depender muito daquilo que a gente alimenta, mas a gente pode ir mais profundamente nisso daí. Enfim, muita coisa para falar sobre esse livro maravilhoso, que eu não terminei a releitura, mas como eu já li, eu posso garantir para vocês que é maravilhoso e que eu super indico também a leitura. E aí, essas aqui foram minhas companhias, dentro da literatura, pelo menos, durante o mês de julho. Agora o que eu assisti no mês de julho, que como eu falei, eu acho que foi uma das causas para eu ter lido menos, porque como eu falei também, quando eu começo a fazer uma coisa e gosto, eu fico meio viciada, eu só quero fazer aquilo ali. E eu estou meio viciada nos doramas, eu confesso. Então, no mês de julho, eu acabei assistindo 2 doramas inteiros, além de uma outra série que eu vou comentar com vocês. E o tempo que eu tinha, às vezes, mais livre, eu acabava indo assistir dorama ao invés de ler, sabe? Então eu vou já corrigir isso, assim, mas eu sou assim, gente, quando eu começo a fazer uma coisa e gosto, eu vicio naquilo ali, e depois eu puxo o freio e tudo volta ao normal, então em agosto tudo vai voltar ao normal. Mas eu acabei assistindo, então, 2 doramas em julho, que foram os 2 que eu até falei no vídeo de resumão de junho, que eu tava em dúvida qual dos 2 eu assistia, e aí na dúvida assisti os 2. O primeiro foi Hometown Cha-Cha-Cha. Os nomes são os melhores, né? Meu marido que adora. Hometown Cha-Cha-Cha é a história de uma dentista que ela perde o emprego lá em Seul e aí ela vai para uma cidade do interior abrir uma clínica porque ela não tem dinheiro para abrir uma clínica em Seul. Então ela vai para essa cidade do interior, uma cidade praiana ali, e aí ela começa a trabalhar ali. E nessa cidade tem um rapaz que é o faz tudo do lugar. Então ele ajuda todo mundo conhece ele, tem muito carinho por ele. E essa moça e esse rapaz vão se conhecer, e aí vão se interessar um pelo outro, vai ter aquele negócio gato e rato, até que eles percebem e admitem que estão apaixonados e aquela coisa toda. Esse rapaz tem alguns traumas do passado que vão sendo revelados bem aos poucos. Aquele negócio vai assim deixando a gente bem curiosa, mas o foco mesmo é o desenvolvimento do relacionamento desses dois. E aí eu estou pagando uma língua porque eu sempre falei que eu odeio história melosa, e eu realmente odeio. Eu só abro exceção para os doramas, porque no dorama isso é feito de uma forma tão fofa e pra mim tão simbólica, no sentido de que é lógico que não é aquilo ali que é a realidade. Sempre, pelo menos os doramas que eu assisti até hoje, os relacionamentos são muito idealizados, as pessoas são muito idealizadas, e é lógico que a vida real não é assim, mas pelo menos pra mim aquilo ali é uma forma de incentivar as pessoas a dar uma desacelerada, sabe? A valorizar mais a construção dos relacionamentos, a valorizar mais
a discernir mais, essa pessoa tem essas virtudes, são essas virtudes que eu valorizo de fato, são essas características aqui que eu gosto, como que eu vou construir esse relacionamento. Então, o dorama ele traz essa calmaria que eu acho que falta um pouco nos dias de hoje, que é tudo muito assim, todo mundo muito entrega as paixões, e aí casa hoje, separa o mês que vem, como se fosse assim, né? Eu não acho isso legal, enfim. E eu acho que o dorama, com todo esse romantismo idealizado deles, tem um ou outro probleminha, sim, mas nós somos adultos, né? Então a gente tem que saber discernir ali a realidade da ficção e entender que, na verdade, aquilo ali é uma idealização de uma forma mais tranquila que a gente poderia viver os nossos relacionamentos. De uma forma mais responsável até, que a gente poderia escolher com quem a gente se envolve, como que aquela pessoa me trata, como que eu trato aquela pessoa, enfim. Então essa parte romantiquinha dos doramas tá me fazendo pensar muito sobre isso, sobre essa questão de ser uma influência para o mundo dar uma desacelerada nessa questão carnal, que todo mundo anda assim tão afoito, que também é importante, mas não é só isso. Né? Então, enfim, eu tô pagando minha língua que eu tô gostando dos doramas romantiquinhos. E aí assisti, então, Hometown Cha-Cha-Cha todo, e aí depois fui assistir O Que Houve com a Secretária Kim, que era o outro dorama que eu tava em dúvida, né, qual eu assistia. E aí esse da Secretária Kim, ele tem também mais ou menos a mesma estrutura, assim, é uma moça que ela é secretária, a secretária Kim, né, de um vice-presidente de uma empresa muito importante lá da Coreia do Sul, pelo amor de Deus, da Coreia do Sul. E aí ela fala com ele logo no primeiro episódio que ela vai largar o emprego, sendo que ela trabalha com ele há 9 anos e ela dá conta de tudo da vida dele. Ela ajeita gravata, ela leva uma gravata na bolsa caso a gravata dele amasse, ela sabe de todos os compromissos, ela sabe que ele gosta de comer, ela sabe tudo da vida dele, ela realmente, ele não faz nada sem ela. E aí ela fala com ele que então ela vai parar de trabalhar com ele. E aí ele fica desesperado. E ela fala com ele que vai parar de trabalhar com ele, porque ele pergunta, mas o que aconteceu e tal? E ele é todo assim, ele se acha e tal, mas ele não é aquele se acha arrogante, é engraçado. E aí ela fala com ele que ela já se dedicou muito tempo a esse trabalho e que agora ela quer ter uma família, encontrar alguém, né, que vale a pena ela formar uma família e tal. E ele fica com aquilo na cabeça. Inicialmente, ele acaba pedindo ela em casamento só pra ela ficar ali trabalhando com ele, mas, né, ela fala, não é assim, né, eu não quero casar por casar, eu quero realmente formar uma família e tal. E aos poucos ele vai percebendo, assim, aquele sentimento por ela, e ela também vai percebendo um sentimento por ele, aquela coisa toda. E aí também tem um mistério. Eu já percebi que sempre é o jeitinho, né, dos doramas. Tem um mistério no passado, sobre o que aconteceu com eles dois no passado, mas que ela não lembra muito bem e aparentemente ele acredita que tenha acontecido com o irmão dele. E aí o negócio vai desembolando e tal, até esse irmão dele é um escritor que também vai se interessar pela secretária Kim num determinado momento, e aí vai desembolar aquela historinha ali também. Assim como Hometown Cha-Cha-Cha é uma história que também vai mostrar o desenvolvimento desse amor, né, as coisas que são valorosas no relacionamento, né, como que você supera as dificuldades juntos, que você não pode desistir logo na primeira dificuldade, aquela coisa toda. Fofo também, gostei. Dos dois são bem fofos. São bobinhos, tá, gente? Dorama é uma coisa bobinha, mas que é bom pra você desestressar, é bom pra você relaxar. Você assiste sem ficar tomando lição de moral na cara o tempo todo, se você tá falando assim ou assado, se você defende essa causa ou aquela causa, sabe? É um negócio que você assiste mais leve, só como a gente assistia as coisas no passado, só pra assistir aquela história ali e pegar ali algumas reflexões mais de boinha, assim. É isso que é o dorama pra mim. Então, é um refresco. E aí, também assisti, a última coisa que eu assisti no mês, foi tudo menos um refresco, que foi House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, que é a série lá da HBO, que se passa no mesmo universo que Game of Thrones,
que eu sempre falo, foi uma série muito que eu amei demais, assim, só que o final é muito decepcionante, horrível. Mas enfim, a trajetória de Game of Thrones é muito boa. Eu gosto muito dos livros que o Martin, eu acho que eu já tô... Sendo bem sincera, eu acho que eu já perdi a esperança de que ele vai acabar essa série, viu, gente? Mas enfim, os 5 livros que tem da série, que tá até ali atrás, acho que não dá pra ver aqui, mas são muito bons e é um mundo muito importante pra mim. Foi assim, eu me lembro de quando eu tava lendo e é aquilo que eu falei, quando eu gosto de uma coisa eu fico viciada, e eu estive viciada no universo de Gelo e Fogo durante muito tempo, depois que eu li os livros, li todos os livros que tem relacionados ao mundo de Gelo e Fogo, você pode pensar aí, não, se bem que falta um, que eu descobri outro dia que tem um livro sobre os Targaryen, não é o Fogo e Sangue não, o Fogo e Sangue eu li, mas tem o outro, a Ascensão do Dragão, eu acho, esse eu ainda não li, mas logo vou adquirir e vou ler também. Mas enfim, eu gosto muito desse universo, assisti a primeira temporada de House of the Dragon lá 2 anos atrás, eu acho, né? E aí começou esse ano. A minha expectativa alta, porque sempre tá alta para as coisas desse universo, só que foi uma grande decepção, porque a história, pra mim, tá muito mal escrita, o roteiro tá péssimo, não... Duas coisas básicas que a gente fala quando a gente está aprendendo literatura, né? Coesão e coerência. E isso tem que se aplicar também aos roteiros das séries. E não tem, simplesmente não tem. Então os personagens estão descaracterizados, as coisas que acontecem não fazem muito sentido. Até a mitologia dos dragões ali tá sendo meio confusa, a forma como eles estão agindo. Então eu fico até um pouco surpresa de ver, às vezes, pessoas tão entendidas da série achando que tá ok, né? Que tem pequenos defeitos. Não tem pequenos defeitos, tem grandes defeitos. Por exemplo, Daemon, que é um personagem que ele... E eu nem tô levando em consideração o livro, tá, gente? Eu não tô falando que tem que ser igual ao livro e tal. Já cansei de falar isso aqui no canal. Não me importo com fidelidade. Tô levando em consideração a construção que foi feita na primeira temporada, tá? Então, na primeira temporada, vou dar exemplo pra você não achar que eu tô criticando à toa. Que eu tenho o meu embasamento nas minhas críticas. Mas aí tem o Daemon lá, que foi construído como um cara... que impõe a sua vontade, que não foge da luta, impetuoso, um cara irresponsável, que não leva desaforo para casa, que primeiro faz para depois pensar, sabe? Tudo isso. E a gente adora o Daemon por causa disso. E aí, chega nessa temporada, as pessoas falam absurdos na cara dele, pessoas que ele, porque tem a questão de hierarquia ali dentro daquele universo, então ele é um nobre, e às vezes pessoas que são de casas nobres também, mas não são da realeza, ele é da realeza, né? Falam absurdos na cara dele e ele engole, sabe? Um menino novinho lá da casa Tully, que vira o chefe lá da casa Tully, não é chefe que fala não, mas agora eu esqueci. Ele fala umas coisas, ele ameaça, assim, o Daemon na cara dele, assim, e o Daemon, sabe, para um menino. Então não tem nada a ver com aquilo que o Daemon foi construído na primeira temporada. Tá totalmente descaracterizado. Ele fica num lugar lá que chama Harrenhal, que ele tá tendo umas visões. E tudo bem, ele tá lá, começou a ter aquelas visões, mas de acordo com a construção do Daemon da primeira temporada, ele não teria ficado ali, sabe, com aquilo tudo acontecendo. Ele teria ido embora, ele não é esse cara que fica esperando a coisa acontecer, sabe? Então tá totalmente descaracterizado do que foi feito na primeira temporada. As discussões também, porque supostamente tá rolando uma guerra, mas a gente não vê a guerra rolar. É pouquíssimos momentos, assim, que a gente consegue ver a guerra acontecer. E não é também que tem que ter só batalha, só guerra, não. O que eu mais gostava em Game of Thrones, quando era bom, né, era a questão das tramóias, dos conchavos, das conversinhas ali nas alcovas. Só que eram coisas inteligentes, eram tramas inteligentes. Aqui em House of the Dragon, nessa segunda temporada, essas conversinhas, além de não ajudar em nada na guerra, que como eu falei, a gente não vê aquilo acontecendo nem no campo de batalha, nem nos bastidores, que é onde acontece, né, o fifi ali. As conversas são muito bobas e elas sempre giram em torno do fato de os homens não respeitarem a autoridade das mulheres,
tá bom, a gente já entendeu, mas então vamos lá, a guerra, sabe? A guerra tá acontecendo, e aí um conselho reúne e a conclusão é que não respeita a autoridade das mulheres. O outro conselho reúne, não respeita a autoridade. Tá chato, sabe? Tá militante, tá chato. Eles podem militar, a série é deles, mas fica chato quando gira em torno só de uma coisa, sabe? E os dragões, por exemplo, só mais isso que eu vou, porque eu preciso desabafar, tá? Os dragões, por exemplo, porque meu marido até parou de assistir, então não dá nem pra desabafar com ele. Os dragões, eles foram criados, toda a mitologia dos dragões, falando que eles são muito perigosos, que não é qualquer um que vai chegar lá e vai montar os dragões, que se você tentar, você vai morrer. E aí a gente tem, nessa temporada, um dragão correndo atrás de um cara pro cara montar ele. Aonde que eu perdi, assim, que o dragão faz isso? Pois se é difícil demais você conquistar um dragão, várias pessoas morrem tentando conquistar um dragão, o dragão simplesmente sai lá da casinha dele e vai atrás do cara lá do nada pra pedir, praticamente implorar que ele monte, sabe? E as pessoas acham isso lindo, nossa, que cena maravilhosa. Gente, não tem nada a ver com a mitologia criada para esse mundo, sabe? O dragão não faria isso. O próprio George Martin reclamou no blog dele que umas pessoas ficam tentando amenizar, mas ele reclamou, ele falou que os dragões dele não são dragões inteligentes no nível Tolkien. E, por exemplo, o Smaug lá do Tolkien, ele até fala, né? Um dragão personificado mesmo, assim, ele tem humanizado, né? Mas os dragões do George Martin, eles são inteligentes, mas não nesse nível, é inteligente no nível animal. Eu imagino, assim, um golfinho que é inteligente, mas ele não raciocina igual um ser humano. E os dragões de House of the Dragon nessa temporada, parece que eles estão raciocinando. O dragão lá tem uma hora que o cara vai querer montar nele e aí ele prega uma peça, ele finge que vai deixar e na hora que o cara vai, ele vai lá e mata o cara. Tipo, como assim, gente? Isso é uma atitude humana, isso não é uma atitude de um animal irracional, um dragão pregar uma peça, sabe? Não condiz. Então, essas coisas... E eu podia ficar falando muitas outras coisas aqui que não tem nada a ver que aconteceram. Cenas desnecessárias, absurdas. A Rhaenyra indo lá procurar a Alicent. A Alicent na floresta tomando banho no rio, que não soma nada com nada. Enfim, eu poderia falar um monte de coisa aqui. Mas é uma temporada que me decepcionou demais por causa da construção de roteiro horrível, na minha opinião, que quebra várias regras que já foram estabelecidas para esse mundo, que aí você pode dizer, ah, Michelle, é uma série de fantasia, que tem dragões não existem. Jura que não existe? Só que acontece que talvez o que essas pessoas que falam isso não saibam é que mesmo dentro de uma fantasia, são estabelecidas algumas regras, e essas regras elas não podem ser descumpridas, porque senão vira bagunça. É como se lá em Harry Potter a gente pudesse ressuscitar as pessoas com a varinha. Não pode. Se morre lá em Harry Potter, morre, acabou. Porque existe uma regra estabelecida para aquele mundo que é mágico, mas que não dá para ressuscitar as pessoas. Então existem regras também no mundo de Gelo e Fogo que não podem ser descumpridas. Não é porque é uma fantasia que é uma grande bagunça. E para mim muitas dessas regras vêm sendo descumpridas. Não sei, eu tô muito decepcionada. Eu não sei nem se eu vou assistir a próxima temporada, assim, porque realmente eu sinto que eu só assisto pra ficar com raiva, sabe? Eu assisto naquela esperança de que não, agora vai melhorar e tal, e nunca melhora. Então eu nem sei se eu vou continuar assistindo, mas eu precisava desabafar com vocês. Falei até demais, como sempre. Mas é isso, gente. Acabou que eu li 3 livros e assisti 3 séries, né? O meu tempo foi todo consumido pelas séries. Como eu já falei várias vezes durante esse vídeo, em agosto eu vou voltar ao prumo. Me conta aí o que vocês leram, o que vocês assistiram. Me conta a sua opinião sobre House of the Dragon, se você tá assistindo. Independente se você concorda ou discorda de mim, tá tudo bem. Não fique com raiva se você tá adorando a temporada. É só minha opinião, minha experiência, minha visão sobre o que tá acontecendo. Você pode colocar a sua com educação aqui nos comentários também. Um beijo e até o próximo vídeo.